32ª edição da Meia Maratona de Cortegaça, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Partida e chegada justamente junto à emblemática Praia de Cortegaça, em Ovar. Praia de Cortegaça, muito frequentada hoje por surfistas, uma zona muito bonita do país, litoral não muito longe de Ovar, a sede do concelho, desta vila que é freguesia do concelho de Ovar. Vamos vendo, entretanto, aqui a partir de alguns dos principais favoritos. Clarice Cruz, no lado feminino, o regresso às grandes lides de Clarice Cruz, ainda com expectativas, e também Miguel Ribeiro, do Olímpico Fiarense. Seriam dois atletas muito em destaque, mas voltando às coordenadas de Cortegaça, portanto a ficar em linha reta a 9 km e 200 metros de Ovar, a sede do concelho, a 34 de Aveiro, por exemplo, a 84,5 de Coimbra, a região centro-norte do país, se quisermos assim. Cerca de 4.000 habitantes, e estavam 1.500 presentes nesta prova, entre a corrida propriamente dita com 21.097 metros e a caminhada, que também envolve em cada prova hoje cada vez mais gente. Magníficas imagens estas de uma bela terra lusitana que tem enorme tradição no que respeita ao desenrolar desta meia maratona. Esta estava já na 32ª edição e, curiosamente, de forma bastante emblemática, um dos agrupamentos responsável e o principal responsável pela organização é a equipa dos Faltas de Ar, o que é um nome perfeitamente apropriado para fundistas. Desde o início, Miguel Ribeiro, atleta do Olímpico Fiarense, portanto com 29 anos de idade, a colocar-se no comando, ele que disse vir aqui com expectativas de conseguir, neste percurso aferido, mínimos de participação para os campeonatos da Europa na meia maratona, fixados em 64 minutos exatos. São os instantes iniciais da 32ª edição da Meia Maratona de Cortegaça, a frente masculina da competição, numa altura em que regressamos ainda à grande dimensão popular, cerca de 1.500 os participantes nesta edição 32, que ainda vão iniciando a sua prova. Uma primeira passagem pela zona VIP. Vamos escutar aqui a Bílio Oliveira, justamente dos Falta de Ar, instituição organizadora que já vem de 74. Os Falta de Ar nasceram aí pelos anos de 1974. Alguns cortegacenses começaram a correr. Na altura era muito estranho. Depois foi aderindo amigos, e nós fomos crescendo e chegámos aí aos 30 participantes todos os domingos de manhã, neste percurso maravilhoso que é o Pinhal e o mar, e fomos entrando nisto mais e mais, até que chegou a determinada altura e começamos a fazer provas. A célebre Meia Maratona da Nazaré. E a partir de certa altura fomos desafiados pelos nortenhos do campismo em Cortegaça, para eles festejavam os 25 anos para os ajudarmos a criar a Meia Maratona, e há 32 anos eles festejaram os anos e nós hoje estamos a festejar os 32 anos da Meia Maratona. E assim também um pouco de história à volta dos Falta de Ar. Assinalamos também o início da caminhada, que aconteceu logo após a partida dos atletas que participavam nesta Meia Maratona, e vamos para a frente competitiva. Já tínhamos espreitado o setor masculino, agora o setor feminino. Primeira atleta que vemos aqui no setor feminino, Joana Nunes, da Adercos, atleta que tem estado em provas importantes desde o final da temporada passada, nomeadamente uma presença em segundo lugar na Maratona do Porto, disputada com muito calor, daí que o seu tempo final de 2h51:45 não tenha sido o melhor para ela, mas uma atleta que mais uma vez esteve em evidência na Maratona da Invicta, tal e qual como tinha estado o ano passado. Depois, Leonor Carneiro, veterana importante no atletismo português, desde a época e meia com as cores do Sporting Clube de Portugal, nascida em maio de 1978. Leonor foi quarta nos campeonatos nacionais de cross, disputados em março nas Azoteias, no cross longo, mostrando-se ainda forte nessa vertente do atletismo, embora seja realmente a estrada, na atualidade, o seu melhor elemento. Entretanto, adiante de Leonor Carneiro estava esta mulher, Clarice Cruz, super veterana agora com as cores do Salgueiros, ela que foi durante muitos anos uma atleta que representou o Clube de Atletismo de Ovar e também o Sporting Clube de Portugal. Aliás, era atleta do Sporting quando foi olímpica pela segunda vez em Londres 2012, o seu melhor momento da carreira. Ela que tentará uma terceira participação olímpica depois de Pequim 2008 e Londres 2012, na prova de 3.000 metros de obstáculos, no que respeita a este ano em que os Jogos rumarão ao Rio de Janeiro. Espera-se
que, com toda a normalidade, apesar de todos os problemas que têm impendido sobre o Brasil, tanto organizativos como políticos globais, e que colocam algumas interrogações sobre os próximos Jogos Olímpicos. Mas esperando que tudo possa correr pelo melhor, Clarice tenta mais uma presença olímpica, depois de ter sido brilhante nos Jogos de Londres em 2012. Entretanto, o pelotão ia-se espraiando completamente, e vamos vendo mais uma vez a passagem da Clarice Cruz, agora com um novo clube, com uma nova vontade. Ela que irá cumprir 38 anos no dia 9 de julho, portanto praticamente um mês antes dos Jogos Olímpicos. Será com essa idade bonita para uma fundista de alta competição que ela irá abordar, espera-se, mais uma vez, os Jogos do Rio de Janeiro. Na perspectiva da prova masculina, entretanto, e após um momento de atraso à partida, Vítor Oliveira, do Maia Atlético Clube, conseguiu apanhar Miguel Ribeiro e ficavam os dois atletas separados apenas por centímetros na liderança da prova, separados por centímetros no que respeita a esta liderança nesta mata que é bastante famosa e conhecida por ter várias espécies importantes, sotos, castanheiros e sobreiros, entre outros. E aqui tínhamos uma diferenciação de 6 anos a favor do Miguel Ribeiro, 29 para o atleta do Olímpico Feirense, para o Vítor Oliveira, 35 anos. Mais atrás estava Leonel Fernandes, do Clube de Atletismo de Ovar, era perseguido por 4 atletas, por António Fernandes, depois João Antunes, o sportinguista João Almeida fechava o grupo, à frente dele estava Rogério Bessa. Portanto, era este lote de fundistas que se mantinha ainda numa perspectiva de top 5 e eventualmente de pódio, caso alguém conseguisse apanhar o Leonel Fernandes. Prova equilibrada, ritmo não tão vivo quanto o próprio Miguel Ribeiro poderia ter desejado na frente da competição. Em todo caso, estes evoluíam já a uma diferença significativa para o lote dos primeiros atletas. E depois também a uma distância significativa evoluía este terceto, mais próximo da câmara, Yannick Lima, dos atletas de fim de semana de Ovar, acompanhado de Jorge Pinto e de Tó Zé Castro. Portanto, estava praticamente aqui perfeito o top 10 da competição. Mais outros espalhados mais para trás, ao longo desta bonita paisagem, não muito longe do mar, mas, como vemos, uma estrada protegida do vento e muito arborizada, dando um cenário bonito para esta meia maratona de Cortegaça. Aliás, cenário bem conhecido de há anos esta parte, tem tido, de facto, grandes nomes do atletismo português aqui a imporem-se. O último grande nome aqui a ganhar foi Youssef El Khalai, na edição do ano passado. Na altura representava o Benfica. A Anália Rosa ganhou as 2 últimas edições, a atleta do Sporting Clube de Portugal, mais proximamente, e quase toda a carreira no Maratona Clube de Portugal. Foram os últimos grandes vencedores. Também Licínio Pimentel ganhou aqui há 2 anos. Outro nome importante do atletismo português. Tal como um nome muito conhecido é o desta atleta que aqui está a evoluir um bocadinho mais afastada da câmara. Lídia Pereira, representando a Casa do Povo de Mangualde, como praticamente sempre ao longo da sua carreira. Um pouco mais para diante, Sara Carvalho, esta época no Salgueiros, fazendo parte daquele esforço de reconstrução da equipa do meio fundo e fundo do Salgueiros. Uma atleta ainda bem jovem, nascida em dezembro de 1988. Vem de um 4º lugar na volta à campanha do Porto e de uma vitória nos 10 km juntos com a meia maratona de Barcelos. Sara Carvalho também esteve nos Campeonatos Nacionais de Estrada, onde foi 25ª em Lisboa no início do ano, a 23 de janeiro. Depois, mais para diante, como já tivemos a oportunidade de seguir no início da nossa reportagem, estava isolada, mesmo agora com poucos atletas masculinos, como companhia Joana Nunes da Adercos. Joana Nunes, que para além da presença na Maratona do Porto no final do ano passado, esteve envolvida nos Campeonatos Nacionais de Estrada e de Cross longo e curto este ano, 14ª no Nacional de Estrada, 11ª no Nacional de Cross curto em Famalicão, 17ª no Cross longo nas Açoteias. Depois Leonor Carneiro, aqui seguida por uma enorme corte masculina. Leonor Carneiro que tem participado em muitas provas populares e outras, de facto, de maior visibilidade, para além da história do Campeonato Nacional de Cross, onde ficou no 4º lugar. Foi 13ª na meia maratona de Lisboa, onde fez 76 minutos e 51 segundos. De resto, nesta distância da meia maratona, Leonor Carneiro tem uma marca que, se conseguir este ano, pode dar-lhe mínimo para os europeus. Não saberemos se será uma prioridade dela tentar essa possibilidade. 73 minutos e 5 segundos feitos em Lisboa em setembro de 2006, o recorde pessoal de Leonor na meia maratona. Depois Clarice Cruz, claramente a avançar na competição, bastante motivada e andando em ritmo próximo do seu recorde pessoal, que é um recorde pessoal antigo estabelecido em 2001 com 75 minutos e 35 segundos. Claro que de muito longe a sua melhor prova é de 3.000 obstáculos, como dissemos, a terceira melhor portuguesa de sempre, com 9 minutos 30 segundos e 6 centésimos, marca feita nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, onde alcançou o 10º lugar, portanto finalista e 10ª classificada em provas extremamente competitivas. De facto, há uma afirmação para uma atleta que não era já uma jovem na altura, mas que mostrou toda essa vontade de, num período avançado da carreira, encarar novos desafios e conseguir resultados nunca antes obtidos.
E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição. Oportunidade para escutarmos também o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro. Ovar também é terra de atletismo. Sim, é uma prova que nos orgulha muito de ter aqui no nosso território. Resulta sobretudo da persistência do clube Falta Dar aqui de Cortegaça, que vai já na sua 32ª edição. E numa altura em que o desporto é moda, o atletismo é moda, Ovar está a marcar pontos. Temos a meia de Ovar, a meia de Cortegaça, temos outras provas de atletismo, o São Silvestre de Ovar, que está também a crescer muito, e portanto a Câmara Municipal associa-se com muito gosto a este género de iniciativas, porque são este género de iniciativas que atraem pessoas, que dão saúde e portanto nós estaremos sempre do lado do desporto. Voltamos à prova masculina. Miguel Ribeiro mantém-se no comando da competição, o atleta do Olímpico Vianense, depois de várias provas em que alcançou resultados interessantes, não tanto se calhar na meia maratona de Lisboa, mas aí muito tapado pela presença dos atletas africanos. Foi 28º com 68 minutos e 39 segundos, num percurso que para a elite não inclui a descida da ponte 25 de Abril. Não foi um tempo muito bom para Miguel Ribeiro em relação às suas possibilidades. Vítor Oliveira aqui presente, Vítor que esteve em bom plano nos nacionais de cross, para um atleta que se calhar tem como melhor vertente a estrada, 12º nos nacionais de cross curto em Famalicão a 27 de fevereiro, 15º no cross longo nas Açoteias a 13 de março para o atleta do Maia. Depois de um 17º lugar no Campeonato Nacional de Estrada, competição em que já alcançou resultados bem superiores. Um atleta bem habituado a competições na meia maratona, o Vítor Oliveira, também o Miguel Ribeiro, que tem tido como base de apresentação muitas vezes a meia maratona de Viana do Castelo, organizada por Manuela Machado, mas o Miguel conseguiu, por exemplo, uma prestação interessante e com visibilidade na meia maratona de Macau, no final do ano de 2013, onde fez aí 66 minutos e 27 segundos. No entanto, viria na meia de Viana do Castelo deste ano, a 17 de janeiro, a alcançar o seu melhor tempo com 65 minutos e 44 segundos. Portanto, aí já a perspectivar a possibilidade de encarar a hipótese de um mínimo europeísta na meia maratona. Ponto de viragem em Furador para esta competição. Vemos aqui o grupo que ainda ia atrás do Lionel Fernandes, que se manteve bastante tempo na terceira posição. Era realmente a carga para tentar chegar ao pódio por parte destes 4 atletas que estiveram largos quilómetros juntos. E depois os outros 3 que, entretanto, foram apanhados por mais um homem vindo de trás. Luís Silva, do Clube de Atletismo de Ovar, aqui de vermelho e azul. Portanto, a formar com outros 3 atletas mais um quarteto na perseguição à frente. No que respeita à frente feminina, nada mudava em relação às perspectivas e a vitória de Clarice Cruz era praticamente certa. Ela que aqui segue acompanhada por António Sousa, um individual veterano da categoria de mais de 45 anos, que fez um trabalho importante para a Clarice se poder manter acompanhada durante grande parte do percurso. Clarice que, como dissemos, evoluía para a possibilidade de estar em cima dos tempos do seu recorde pessoal. Ela que tem marcas interessantes historicamente, por exemplo, nos 3.000 metros, 9.02.52 no ano de 2001. Também desse ano data o seu recorde pessoal nos 5.000 metros, 15.49.16. Claro que o melhor de todos, o dos obstáculos, como referenciámos, 9.30.06, terceira marca portuguesa de todos os tempos. Viragem no Furador para Clarice Cruz, claramente a avançar com decisão para a segunda metade da competição e a começar a deixar para trás o seu colega de largos quilómetros, António Sousa, coisa que viria a consumar-se como vemos aqui. Clarice, joelhos e altos braços ativos, para já excelente imagem. Ela que teve um período de paragem, lesão a seguir aos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e considerou acabar a carreira eventualmente. No entanto, o bichinho era forte demais e ela foi sempre voltando, nomeadamente no final de 2013 e início de 2014, quando foi terceira na meia maratona de Viana do Castelo, a 19 de janeiro de 14. Depois teve um longo período sem fazer meias maratonas ao mais alto nível, regressando em Ovar no final do ano passado, para terminar em 7ª, numa das mais famosas meias maratonas de Portugal. Leonor Carneiro, entretanto, deixava a companhia de muitos atletas masculinos, mas mantinha-se perfeitamente colocada na segunda posição. Leonor que normalmente está muito ativa nos finais de ano, sobretudo no final de ano de 2014, onde competiu nas São Silvestres de Lisboa, Porto, Amadora e Ovar. Tour de force impressionante ali no final de ano. No final de 2015 voltou a estar na São Silvestre de Lisboa e na da Amadora. E Joana Nunes, um pouco mais para trás, atleta que de facto tem a sua melhor expressão quanto mais longas forem as provas, daí que seja uma maratonista já com créditos firmados em Portugal, dentro de uma segunda, terceira linha, obviamente.
longe das que poderão ser olímpicas, mas fazendo resultados positivos para o balanço nacional em cada ano na maratona. E vamos a nova passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos agora o presidente dos Falta Dar, António Godinho, que nos fala da realização desta meia maratona de Cortegaça, naturalmente sempre com o apoio das entidades locais. Pronto, temos aqui o apoio da Câmara, da Junta, do Comércio Local, que nos facilita muito isto, senão não havia hipótese de que isto já envolva uns custos um bocadito puxados para ter uma coisa minimamente bonita. E pronto, portanto, estou convencido que com o apoio que temos tido e estamos a ter, isto não para mais. Entretanto, a prova continuava a caminho do seu final, com o lado masculino de novo aqui em evidência. Vamos vendo de trás para a frente os principais classificados. Aqui a dimensão popular da prova, muita gente espalhada num percurso muito bonito e saudável, diremos assim. Percurso bastante invulgar para meias maratonas, mas com ida e volta e, consequentemente, a cumprir com esses desígnios que são necessários para a homologação das marcas por parte da Federação Internacional de Atletismo. E há bastante tempo esta parte, essa situação necessária de a prova não acabar um terço da distância da mesma, distante uma da outra, entre o início e a finalização. Aqui voltamos a repegar nos grupos de perseguição à frente da prova. Vimos o Tosé Castro aqui e o Janik Lima, do Afis de Ovar. Depois o quarteto que estava adiante deles ia começando a espalhar-se e António Fernandes começava a perder o contacto com os seus colegas de competição, deixando escapar nomeadamente João Almeida do Sporting, que vemos aqui também já sozinho em prova. João Almeida que olhava para diante de si e podia ver a alguma distância um atleta que poderia ser um bom alvo para tentar lá chegar. Este jovem atleta sportinguista, não da primeira linha do Sporting, pelo menos para já, espera-se que possa dar saltos em frente importantes. Ele que esteve nos campeonatos nacionais de cross-curso em Famalicão, mas foi apenas 49º, a 27 de fevereiro. Depois, Rogério Bessa que caminhava para um hipotético pódio, ir-se a ver, só que João Antunes conseguia alguma vantagem, isto depois de todos estes terem ultrapassado o Leonel Fernandes, vimos na fase inicial da prova a dar pelo terceiro lugar. João Antunes, da Associação Recreativa Pousadense, o atleta que aqui vemos, esteve na meia maratona de Lisboa, onde foi 35º, com a marca de 70 minutos e 25 segundos, depois de ter sido 10º na estreia da meia maratona de Braga, alguns dias antes, no final de fevereiro, com 73 minutos e 10 segundos então, na cidade de Minhota. Vítor Oliveira, como já tínhamos visto, perdera o contacto com o Miguel Ribeiro, o atleta do Maia a caminho da finalização desta prova, depois de uma vitória no Porto, na volta à campanha, uma prova popular, tem alguns atletas de valia intermédia, e um segundo lugar na corrida do Dia do Pai, também no Porto, a 20 de março, as duas últimas provas, para Vítor Oliveira a saudarem-se por 2 pódios. Claro que ele tem outras vitórias importantes em provas de meia maratona, como por exemplo na meia maratona de Viseu, no ano de 2014, data daí a sua última vitória numa meia maratona de importância nacional. Aqui a vitória não lhe sorriria, porque Miguel Ribeiro foi forte demais na parte final da competição, embora não andando em ritmos próximos do seu recorde pessoal e menos ainda do hipotético mínimo para os europeus. Mas haverá ainda expectativas de que Miguel Ribeiro possa fazer valer essa sua vontade de chegar a uma grande competição com as cores nacionais. Ele, de facto, tem competido bastante no final de ano. Durante a época passada foi 6º na corrida do Benfica em abril, 8º na meia maratona de Barcelos, 3º na corrida de São João de Braga, 10º na meia maratona de Lisboa e depois uma entrada forte no final de ano com um 2º lugar na Volta a Paranhos do Porto e um 4º lugar no Grande Prémio do Natal de Lisboa. E o tal 2º lugar na meia maratona de Viana do Castelo, com o seu recorde pessoal de 65 minutos e 44 segundos, logo a seguir, no final de janeiro, o ponto mais alto para Miguel Ribeiro, que no entanto, com 67,40 chegava aqui a uma sempre importante vitória, independentemente do tempo, sempre um ponto de relevância no atletismo, luta atleta a atleta e depois a procura do melhor tempo possível e imaginável. 67,40 para Miguel Ribeiro, para Vítor Oliveira 68,58, ainda ficou uma diferença muito sensível de 1 minuto e 18 segundos do atleta do Olímpico Vienense para o fundista do Maia. João Antunes, bom terceiro lugar, algo surpreendente inclusive é no cotejo com os seus companheiros de prova, 69 minutos e 40 segundos para o atleta do Pousadense. Eu pensei que fosse mais plana a prova, está muito vento também e pronto, acabei por fazer um treino rápido nos primeiros 14, 15 km e depois aí tentei andar dentro dos ritmos que seria suposto andar para fazer os mínimos para o Campeonato da Europa. Visto que não dava, foi isso
que se fez. Tentar gerir, não desgastar muito, porque há outras provas pela frente e pronto. O vento acaba por afetar o rendimento. Sim, havia tanto vento, quer para norte, quer para sul, menos para sul, mas mesmo assim havia zonas em que se apanhava vento de frente. Estava muito difícil de fazer uma marca hoje. Já conheço, a prova foi muito boa, apesar do mau tempo que se fez com muito vento, tanto para lá como para cá teve algum vento, mas mais para lá, por isso prejudicou um bocado o nosso tempo no final da prova. Eu, como já corro aqui há alguns anos, já conheço bastante o percurso, sabia que o meu adversário era difícil, ganhou muito bem, eu tentei gerir o meu esforço e também acho que estou de parabéns porque já estava a precisar de um resultado como este e queria agradecer também à organização, que foi uma boa organização em termos de percurso. Foi pena o tempo não ajudar, mas fica para uma próxima. No lado feminino, também a finalização da prova. Vamos de novo a ter com Joana Nunes, que se encontrava firme no terceiro lugar e não havia já grande dúvida que iria levar esta sua adiante. Joana Nunes, que para além da Maratona do Porto, esteve muito envolvida em provas de fim de ano, onde foi segunda na São Silvestre de Ovar, 14ª nos Nacionais de Estrada e 11ª no Nacional de Cross Curto. Depois quarta, mais proximamente, na Meia Maratona de Barcelos. Leonor Carneiro, entretanto, foi deixando muitos homens para trás, tinha ainda a companhia de alguns, ficava depois isolada na perseguição à frente, onde Clarice Cruz tinha a prova totalmente controlada e uma vantagem importante em relação a todas as suas rivais. Uma vantagem que não ficou demasiado longe dos 2 minutos. De resto, ela, nas últimas meias maratonas em que esteve envolvida, acabou por cair sempre entre os 75 e os 76 minutos. Em Viana do Castelo, quarto lugar em 2013, em janeiro, 75-42, depois 75-37 no ano seguinte. Desta vez, 75-42 para Clarice Cruz, o recorde pessoal ficou apenas a 7 segundos de distância e é por demais evidente que ela, noutras condições, tem toda a capacidade para fazer uma marca largamente superior. No entanto, foi uma vitória muito clara da atleta do Salgueiros, neste seu ano olímpico, espera-se, plenamente cumprido. Leonor Carneiro, segundo lugar, esta é uma rotinadíssima atleta nas meias maratonas e em todo o tipo de provas de estrada, a terminar com 77 minutos e 25 segundos. Joana Nunes, terceira, muito distante, no entanto, com 81 minutos e 14 segundos, a atleta da Adherclus. Foi um balanço positivo, porque o meu objetivo era meter ritmo para a minha preparação que estou a fazer, com o objetivo de fazer mínimos para os jogos, e foi mais uma vitória, não é, para mim, e é em casa, não é, porque eu sou daqui e é com muito prazer que ganho em Cortegaça. Os jogos são um desejo, a tua terceira presença nos 3.000 obstáculos. Sim, sem dúvida alguma. É num país com a mesma língua que a nossa e a terceira vez é sempre um orgulho muito grande. Correu muito bem, tentei assegurar o segundo lugar. Neste momento não estou tão bem como estava há algum tempo atrás, tenho abrandado um pouco ao ritmo dos treinos e senti-me muito bem, estou muito satisfeita com o segundo lugar e com a corrida que fiz. Para mim não podia ter corrido melhor. Muito vento contra hoje. Bastante vento contra, eu tentei me proteger o máximo que consegui. Felizmente tinha muitos atletas e a corrida esteve animada e tive bastante companhia durante a corrida, o que ajudou bastante. E assim foi a reportagem na 32ª edição da Meia Maratona de Cortegaça, prova naturalmente com partida e chegada junto à emblemática praia de Cortegaça, prova ao agrado de todos os participantes. Eu sou Valquíria Silva do Boa Vista Futebol Clube, acho que muita gente já me conhece, é uma prova que eu faço questão sempre de estar presente, diz-me muito, é a minha meia maratona preferida, chamo-la Corrida Carrossel, é uma prova para ser feita com inteligência acima de tudo e muita preparação física. Obrigada a toda a organização, tenho muito prazer em cá vir sempre, obrigada.